Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Caifás, a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo-se, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Não és tu um dos discípulos dele? Pedro assim negou: Não. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não.
Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: Que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume de que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso,
Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram,
e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura que ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero começar essa homilia, essa meditação da sexta-feira da Paixão, dizendo para todos os cristãos que estão aqui reunidos nesse centro de evangelização, e também para aqueles que estão em casa nos assistindo agora, quero dizer apenas uma coisa: amem a igreja. Amem a igreja de nosso Senhor. Essa igreja que foi adquirida com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Não abandonem a igreja por nenhum motivo. Às vezes porque Deus não resolveu o seu problema, aí dá vontade de abandonar. Às vezes por causa dos defeitos da igreja, aí dá vontade de abandonar. Às vezes por causa dos defeitos de nós padres, aí dá vontade de abandonar. E assim por diante. Mas não abandonem a igreja. Sejam fiéis à igreja, como Jesus foi fiel até a morte. Mas por que eu estou falando isso? Por causa de toda essa situação que nós acabamos de ouvir, toda essa narração da paixão de um Deus que nos ama profundamente. Eu queria trazer aqui, a partir do Evangelho, uma coisa muito interessante. Nós vimos toda a narração da paixão.
Imaginemos que nesse horário das 3 horas da tarde, Jesus entregou o seu Espírito. João está fazendo toda a narração do Evangelho. Lembre-se que João não escreveu o Evangelho assim. Jesus estava lá na cruz, ele foi escrevendo. Não, a coisa aconteceu alguns anos depois, lá para os anos 90. João começou a escrever e narrar toda a vida de Jesus, mas a partir de uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava sendo odiada pelo império romano. E ele escreve, porque João foi aquele que esteve sempre com Jesus, estava com Jesus. Até lá na narração de ontem do lava-pés, lá vai falar também que ele estava com a cabeça encostada perto do coração de Jesus. Então ele é aquele que estava na intimidade do Senhor. Então nessa igreja perseguida, ele escreve, ou melhor, ele vai catequizando os cristãos que estavam ali naquela situação de muito sofrimento, de muita dor. E nessa dor, ele narra a paixão de Jesus. Só que nesse capítulo 19, aqui tem uma coisa interessante que a gente não percebe. Porque quando João escreve, ele coloca muita simbologia. E nos símbolos que ele escreve, tem sempre algo por trás, algum ensinamento. E é preciso que nós penetremos naquilo que ele quer dizer. Então vejam só, Jesus está lá crucificado, com muita dor. Aí Jesus fala, eu tenho sede. E João está lá com Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, olhando Jesus crucificado. Ele ouve Jesus falar, tenho sede. Pai, por que me abandonastes? Tudo isso João está ouvindo. Tudo está consumado. E o sangue ali vertendo, e Jesus na agonia, até que Jesus morre. Agora é interessante que chega no finalzinho, João, que está olhando Jesus crucificado, veja o que é que diz aqui, olha, 19:33. Olha o que é que ele está atento, olha o que é que ele vê. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Olha, João está vendo essa cena, o soldado que se aproxima, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aí ele conclui dizendo, aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Veja, gente, em meio a toda aquela dor de Jesus, Jesus com a coroa de espinhos, João olha o soldado indo com a lança, enfia a lança do lado, e o que é que ele vê? Sangue e água. E assim vai terminando a narração. Eu não sei, se você visse Jesus crucificado, aonde é que você iria parar o seu olhar? Bem, daqui a pouco nós vamos fazer a adoração da Santa Cruz aqui.
De repente, quando você olhar, você vai olhar para os pés. Outros vão olhar para a cruz, ou para a coroa. Outro talvez olhe os sinais dos cravos nas mãos. Mas o que foi que João viu? Sangue e água. Mas que significado tem esse, gente? O que é que João está percebendo? Diante daquela comunidade de cristãos que estão passando pela dor, que estão passando pelo sofrimento, que estão provavelmente desanimados, aguardando a vinda do Senhor, e o Senhor que não vem. E João diz: olha, quando Jesus estava crucificado, que eu estava lá, eu vi correr do lado dele sangue e água, e eu dou testemunho disso. Aqui tem um significado muito grande para nós. Às vezes a gente olha e vê o que não se deve ver, e João enxerga ou vê o que nós não vemos. Por que sangue e água? Olha bem, quando Jesus, lá no capítulo 12, que ele está ainda naquela confusão, narrando e brigando e discutindo com todos aqueles homens, Jesus disse assim, João 12:33, quando o Filho do Homem foi elevado, eu atrairei muitos a mim, todos serão atraídos por mim. Um dos evangelistas narra que quando aquele homem, aquele centurião, ele olhou para Jesus, ele disse assim: verdadeiramente esse daqui é o Filho de Deus. Olha só, aquele homem foi atraído quando ele viu Jesus crucificado na cruz. Quando ele viu Jesus na cruz, ele disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Não sei se vocês têm percebido que durante esses dias eu tenho sempre falado na missa das 7 que os judeus estavam procurando uma forma de prender Jesus, e tudo começou lá quando ele fez aquela cura daquele paralítico. Aí eles pretenderam matar Jesus porque Jesus se dizia Filho de Deus e tinha feito uma cura no sábado. Você está até falando ali, né? No sábado. E eles começaram a perseguição. Pronto, hoje concluiu. O desejo deles se realizou. Mas graças a Deus, de tudo que acontece, Deus vai sempre tirar um bem. E dessa morte de Jesus, Ele tirou um bem muito grande. Os santos padres vão dizer uma coisa, que quando Jesus estava na cruz e saiu sangue e água, começou a igreja. A igreja começou o novo povo da nova aliança. O povo da antiga aliança começou lá com Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão, deixa a tua família, deixa a tua casa e vem, porque eu quero te dar uma descendência. Com Abraão surge os judeus, com Cristo surge quem? Os cristãos. Com Abraão vem os judeus. Olha que coisa maravilhosa.
com Cristo vem os cristãos. O novo povo da nova aliança, ela surge, ele nasce com a morte de Jesus na cruz, aonde sai do lado dele sangue e água, água e sangue. Como é que uma pessoa se torna cristã? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Como é que uma pessoa, para ela ser cristã, ela precisa do quê? Batizado. E para você ser batizado, você precisa de quê? Água. Se lembram ontem do lava-pés? Da purificação? Jesus lavou os pés dos apóstolos, porque para eles receberem o Cristo, para eles compreenderem e entrarem na questão do santo sacrifício da missa, que começou pelo tomar e comer, primeiro Jesus lavou os pés, eles foram purificados. Olha só, gente, o que é que João está dizendo do Cristo morto na cruz. Jorrou água. Para ser cristão, precisa passar pelas águas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, disse Jesus. Aquele que for batizado será... Estão vendo? Serão salvos, né? No capítulo 3 do evangelho de São João, está Jesus lá conversando com Nicodemos, e Jesus fala para Nicodemos o seguinte: que o homem precisa nascer de novo. Nicodemos não entende nada, mas como é que é esse negócio de nascer de novo? Será que a gente vai ter que entrar na barriga da nossa mãe novamente? Aí Jesus diz assim: não entendeu? Olha só, Nicodemos, para entrar no reino de Deus é preciso passar pela água. Estou fazendo só um momento de silêncio para você guardar isso no coração. Para entrar no reino de Deus é preciso passar pela água. Quem já passou aqui pela água? Levanta o braço. Que maravilha. Se tem algum adulto aqui que não passou pela água ainda, por favor, quando voltar para casa, procure o seu pároco e vai conversar com ele. Para entrar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus, como Jesus entrou, ele veio do céu e voltou para o céu. Para entrar no reino dos céus é preciso passar pela água. Olha, eu estou muito feliz porque vocês passaram já pela água. Que maravilha. Louvado seja Deus, viu? Todos vocês passaram. Nós passamos pela água. O reino de Deus agora está aberto para nós. A crucificação de Jesus não foi em vão. Todos os seguidores agora, ó, de Jesus passa pela água. É aqui que vem a palavra igreja. Olha só, vou explicar de forma bem simples, para vocês entenderem como é que a igreja nasce, como é que os cristãos nascem a partir da água. Olha só, como é que acontece isso? Da seguinte forma: a palavra igreja, ela quer dizer eclesia, que quer dizer reunião, assembleia. Entenderam isso aqui? Igreja significa assembleia. Quando fala de igreja aqui, não fica pensando
aquela igreja sua lá que tem uma cruz, lá, bem lá em cima, um sino, e as pessoas entram, ali é o templo, aonde os cristãos se reúnem. Então a igreja, ela é formada por um grupo de pessoas. Como é que a igreja vai se formando? Olha só que coisa simples. Eu sou pagão, não aceitei Jesus na minha vida, estou ainda cultuando os deuses pagãos, eu ainda não tenho Jesus como o meu Salvador, como o Filho de Deus. De repente alguém me fala de Jesus, ou eu tenho o meu encontro pessoal com Ele, aí eu digo assim: eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Aí o que é que acontece? Bem, para você ser um seguidor de Jesus Cristo, não basta somente levantar o braço, não. Você precisa fazer o quê? Passar ser. Aí veja, olha, Jesus está crucificado, eu sou um pagão, eu olho para a cruz e digo: realmente esse é o Filho de Deus, eu creio nele, Ele é o meu Senhor. A partir desse momento, eu começo a me tornar discípulo de Jesus Cristo. Eu passo pela água, eu sou discípulo dele. Vem outro que também é pagão, que está longe de Deus, aí ele aceita ver Jesus crucificado, crê que Jesus é o Filho de Deus, aí ele vai, se batiza também, já tem 2, aí vem outro 3, aí vem outro 4, vem outro 5, 6, 7, e vai aumentando. E começou lá na Judéia, começou lá por Jerusalém, foi se espalhando, foi para a África, foi para a Europa, foi para o Brasil, e chegou aqui. Olha aqui a comunidade dos cristãos aqui, ó, que foram batizados e que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Aqui está um ponto necessário para você entender o seguinte: a igreja agora se reúne. Eu estou dizendo igreja, eu estou dizendo pessoas. Você que está aqui na minha frente com a camisa "Eu amo Jesus", a outra que está ali do seu lado, aquela que está lá mais para lá do que para cá, já quase cochilando, aquela outra ali, né? E vai. Esse grupo que está aqui de cristãos nasceram da morte de Jesus na cruz. Por isso nós somos chamados de cristãos. E por sermos chamados de cristãos, nós pertencemos a uma igreja, eclesia, assembleia. E essa assembleia e essa igreja se chama católica, apostólica, romana. Somos nós. Vocês estão entendendo aqui? Vocês nasceram do sangue que foi derramado na cruz por Jesus Cristo. Agora, gente, na hora da dificuldade, a igreja vai abandonar? E quem disse que os seguidores de Jesus Cristo não iriam passar por dificuldade? Ele disse assim que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Entenderam? Aí tem os seguidores de Jesus que passaram pela água e foram batizados. Quando eles estão na dificuldade, no problema e na perseguição, sabe o que é que eles fazem? Mudam, vão embora, desistem, aí não querem mais se reunir em assembleia, eclesia, não quer se reunir com
a igreja. Aí ele diz assim: olha, não, eu não preciso ir lá no templo para me reunir com a igreja, eu rezo aqui sozinho. Isso está certo? Claro que não. Os cristãos precisam se reunir para formar e para ser uma força diante das dificuldades, diante dos problemas. Os cristãos se reúnem e um vai dando força para outro, olhando os padecimentos e sofrimentos de Jesus, vendo os sofrimentos dele e dizendo: eu vou continuar firme, eu não abandono. Aí vem o outro e diz assim para esse que está meio desanimado: vamos, irmãos, vamos, não desanima não, vamos em frente, olhe para a cruz, ele sofreu. Você sofreu? Você está sofrendo? Eu estou. Ele também sofreu, ele também foi transpassado, e ele disse que é para nós permanecermos firmes. Permaneça firme, não abandone. Não, mas não está dando mais para ficar aqui não, não dá mais para se reunir, é tantos defeitos, são tantos problemas, são tantas coisas. Aí os irmãos dizem: não, continue, essa igreja foi fundada pelo sangue de Jesus, não abandone, continue, 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 até o dia em que Ele te chamar. Vocês estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? Então não abandone a igreja por causa dos defeitos dela. É essa igreja com os defeitos que ela tem que o Cristo ama e que o Cristo dá a vida. Jesus não dá a vida a uma igreja perfeita, Ele dá a vida por uma igreja cheia de defeitos, que começa pelos meus e começa pelos seus. Quem é que não tem defeito aqui? Essa é a igreja que o Senhor ama. Aí João viu sangue, mas interessante, ele não viu só sangue, ele viu também, ele não viu só água, ele viu o quê? Sangue, não foi? Interessante, mas por que ele está vendo sangue? Por que ele não diz assim que ele viu a água e viu a coroa? Ele viu sangue. Foi que ontem eu falei na missa de ontem. O que é que vai dar força para nós que fomos lavados pelo sangue precioso de Jesus? O que é que vai nos dar força nesta caminhada rumo à eternidade, rumo ao céu? O que é que vai nos dar força para nós não desistirmos? O sangue. É o sangue. Sangue é vida, não é? O que vai nos dar força para nós não desistirmos, não abandonarmos o Senhor, não abandonarmos a igreja, é o sangue. O que significa isso? Olha bem. Sabendo Jesus que ia passar desta vida para outra, Ele amou os seus que estavam aonde? Aonde? No mundo, e amou-os até... Agora eu vou fazer a pregação de ontem de novo. Aí Ele entra no cenáculo, num lugar bem mobiliado, não é isso? Senta com os apóstolos, não é isso? Na mesa. Se bem que não era sentado, era deitado, né? Era um divã, na verdade. Mas para a gente entender melhor, vamos dizer que eles estavam sentados numa cadeira. Então estavam lá sentados.
Em cima estava o quê? Vamos lembrar de ontem? Pão e vinho, não foi? Aí ele diz que Jesus fez o quê? Amarrou o quê? Uma toalha, pegou água numa bacia, lavou os pés dos discípulos, certo? Vocês estão entendendo, vocês aqui da direita? Ótimo. Lavou os pés, voltou de novo para o lugar dele. Ele pegou o que estava em cima da mesa depois? O pão. E o que foi que ele falou? Tomai e comei, isto é. Depois ele pegou o cálice. O que é que tinha dentro do cálice? Tomai, isto é. O que foi que João viu? O que é que tem dentro do cálice? Só para fixar na cabeça de vocês, vou fazer de novo. O que foi que João viu na cruz? Saiu o quê? O que é que tem dentro do cálice? O sangue da nova e eterna, da nova aliança. Então significa que tem a velha, a antiga aliança. O sangue era de quê? De animais. Nossa, vocês aprenderam bem, viu? Graças a Deus, vocês são ótimos. Então, na antiga aliança se matava quem? Um cordeiro, né? O que foi que João fez quando apontou para Jesus? Ele disse o que? Que Jesus era quem? O Cordeiro de Deus. O sangue dos animais não era suficiente para apagar os nossos pecados. Agora, o sangue que apaga os nossos pecados é o de quem? O novo Cordeiro. O novo Cordeiro. Dentro do cálice tem sangue. Missa. Eucaristia. Alimento. Agora eu vou falar de novo o que eu falei ontem. O que é que alimenta o cristão na caminhada nesse mundo, nessa vida dura, nessa vida que não é fácil, na dor e no sofrimento? O que é que dá força para o cristão é o quê? E a Eucaristia é corpo de quem? De Jesus, não é? Corpo e sangue de Jesus. O que é que dá força para a gente não desanimar na nossa caminhada? Já vou quase terminar. Olha bem. O pagão vem, aceita Jesus. Ele precisa fazer parte da assembleia, da eclesia. Ele precisa fazer parte da igreja. Aí o que é que ele faz? Para ele fazer parte da igreja, ele precisa aceitar Jesus. E para aceitar Jesus, ele precisa passar pela batismo. Depois que ele batiza, ele vai precisar de quê? Foi até bom você parar um pouquinho, peraí. Ó, o cristão quando está na igreja, ele precisa de quê? Tomai e comei. Tomai. Aquele que comeu meu corpo e meu sangue terá. Aquele que
for batizado terá o quê? Quem for batizado será? Quem comer do corpo e do sangue de Jesus terá? Olha a relação. Estão vendo o que é que João está vendo? Ele está vendo uma igreja salva por Jesus, que se alimenta do corpo dele. Que maravilha, gente. Dá para viver sem missa o cristão? Tem cristão aí que diz, que acha que está sobrevivendo, e ele diz que são cristãos, e são mesmo, porque foram batizados, estão morrendo porque não se alimentam do corpo do Senhor. Os primeiros cristãos eram assim. Todo domingo eles se reuniam, os batizados, eclesia, assembleia, e ali partiam o pão consagrado, o pão oferecido, o pão abençoado, e se fortaleciam na caminhada. Por que Paulo suportou uma espada passando no pescoço dele? Por causa da Eucaristia. Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Ele pediu para ser de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o Senhor. E ele disse: me coloca de cabeça para baixo. Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por causa da missa, por causa da Eucaristia, por causa do corpo do Senhor que ele recebia. Vocês estão entendendo? Nenhum cristão consegue sobreviver sem Eucaristia. Nenhum cristão consegue. Mais cedo ou mais tarde, ele abandona tudo. O cristão não sobrevive só da palavra. Não é só da palavra. Não basta apenas dizer eu sou cristão, porque eu sou ouvinte da palavra, porque eu tenho a palavra debaixo do meu braço, porque eu interpreto a palavra e eu creio no que a palavra diz. Não basta só a palavra, precisa também receber a palavra, precisa receber Jesus. Tomai e comei, tomai e bebei. Isso acontece aonde? Isso aqui merecia uma salva de palmas. Pode bater. Só na missa. E na missa você vai ter as duas coisas: palavra e Eucaristia. O sacerdote anuncia a palavra, em nome da igreja ele anuncia. A palavra de Deus vem e dá força para nós que estamos na labuta do dia a dia, a mãe que está na labuta de cuidar dos filhos, o pai que está na labuta de cuidar dos seus filhos, na labuta de um trabalho que não tem, que não aparece, as finanças que estão caindo tudo, e parece que tudo está dando errado, e eu sou do Senhor. Aí quando eu entro no templo do Senhor, e a palavra de Deus é anunciada ali naquele ambão, como foi anunciada hoje, ali o sacerdote anuncia, depois o sacerdote vem com essa palavra, porque às vezes nós não entendemos, o sacerdote vem e anuncia, e fala. Aí aquela situação que você está vivendo, você vai percebendo que é possível suportar, é possível esperar, e é possível sair um dia. Aí você ouve a palavra te fortalece, a palavra te dá força, aí você já fica animado,
Estão entendendo? Você fica animado. Aonde? Na missa, aonde foi anunciado. Aí depois que você se sente fortalecido, porque você entrou no templo, borocochô, triste, para baixo, sem esperança. A palavra anunciada te dá esperança, te dá força. Aí depois que você se fortalece com a palavra, aí o sacerdote vai dizer: tomai e comei. A consagração. Aí o Senhor é oferecido por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aí depois o sacerdote se alimenta, desce as escadas e diz assim para você: você que está desanimado, que já recebeu força na palavra, agora você não precisa só da palavra, não. Receba agora o Cristo, o corpo de Cristo. Aí você diz o quê? Aí continuamos a nossa caminhada. Continuamos a nossa caminhada. Agora não somente fortalecido pela palavra, mas imbuído do Cristo que está dentro de mim. E eu me torno sacrário, templo dele. E o Cristo me dá força. Porque agora aquele que comer do meu corpo e do meu sangue terá a vida eterna. E vou caminhando, caminhando. E a igreja vai passando por provações. E aqueles que não são cristãos perseguem a igreja. E eu muitas vezes não entendo determinadas coisas que acontecem na igreja, mas estou ligado lá ao que Bento XVI hoje fala, porque há uns anos atrás nós estávamos ligados ao que João Paulo II falava, agora estamos ligados ao que Bento XVI fala, e Bento XVI diz: igreja, assembleia, que comunga do Senhor, caminha por esse lado. Mas eu não estou entendendo, eu estou dizendo caminha por esse lado, mas não estou entendendo, caminha. Mesmo que você não entenda, as explicações virão no determinado momento, no determinado tempo. Mas se você não está entendendo, caminha. Ele é a voz de Cristo hoje. Ele é a voz de Cristo hoje na igreja, que se reúne e comunga e recebe de Jesus, e recebe Jesus e vai. Mas estou pensando em desistir, e ele está dizendo caminha por aqui. Se ele diz que é para caminhar por aqui, os cristãos vão caminhar por onde? Por aqui, mesmo sem entender, porque ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Entenderam? Ele sabe muito bem, guiado pelo Espírito de Deus. Ele não vai permitir que a igreja esmoreça, que a assembleia, a comunidade que se reúne, ele não vai permitir que a igreja desfaleça. E ele vai estar lá dizendo, ele vai ser o primeiro a celebrar o tomar e comer. Depois os bispos que estão unidos a ele vão celebrar o tomai e comer. E depois os sacerdotes que estão unidos a ele vão celebrar o tomai e comer. Aí Bento XVI vai encontrar força quando ele comunga. Os bispos unidos a ele vão encontrar força quando comungam. Os padres vão encontrar força quando comungam. E vocês também vão encontrar força quando se reúne e comunga, até o dia que o Senhor voltar na sua glória. Guarda isso no coração. Essa é a igreja. Todos os domingos, dia santo, e para aqueles que podem ainda, que podem durante a semana, vai ouvir a palavra e vai receber o sangue de Jesus, o sangue que João viu, para encontrar força, para caminhar. O pão que você come no dia a dia, a carne que você come no dia a dia, dá força para você
caminhar no físico, seu corpo material. Você precisa comer uma bela de uma feijoada, para quem gosta. Você precisa comer, como eu falei ontem, né? Tantas outras coisas, né? Uma lasanha, para você encontrar força. Muita salada, para você não desfalecer. Só que isso é alimento para o seu corpo, mas para a tua alma, para o teu espírito, você vai precisar se reunir na igreja para celebrar a paixão do Senhor e comer do seu corpo e do seu sangue e beber do seu sangue, para você encontrar força para caminhar ao encontro do Senhor que vem na sua glória. É isso que nós estamos celebrando hoje. Talvez você estivesse esperando que eu ia falar de dor, de sofrimento e aquele negócio, e Jesus vai te curar e tal. Mas hoje eu quis dizer para você, nessa sexta-feira da paixão, que aquele que foi crucificado, ele formou um povo novo. Esse povo novo se reúne em volta dele, e esse povo se chama igreja. E você faz parte desta igreja. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!